Doutor Me Consulta está de volta e hoje no nosso quadro Saúde com Especialista nós vamos abordar um tema que merece toda a nossa atenção, especialmente quando falamos de qualidade de vida, de bem-estar físico, né? E eu recebo hoje a nossa fisioterapeuta, a doutora Indô Alessandra. Tudo bem, doutora? Olá, boa tarde, tudo ótimo. Doutora, hoje o tema é escoliose. A escoliose, ela nada mais é do que uma curvatura anormal na coluna vertebral que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, desde crianças e adolescentes até os adultos, né? Isso mesmo. Doutora, para a gente começar, afinal, a escoliose, o que é a escoliose e quais são as principais causas dessa condição? Então, a escoliose ela ainda é uma causa desconhecida, ainda está sendo investigado, muitos estudos, mas ainda tanto é que ela é chamada de uma escoliose idiopática, né? Ela é uma escoliose que ela ainda não se sabe a causa. Muitos estudos até agora estão tentando se comprovar em relação à genética ou em relação a alguma questão hormonal. Falta de hormônio do sono, melatonina, falta de vitamina D, vários tipos. Então, assim, em questão a epigenética, então ainda não tem uma causa definida. Mas a escoliose, ela é uma condição da coluna vertebral onde ela acontece de forma silenciosa. E a gente começa a perceber através das alterações posturais que ela vem desencadeando. Quando a criança apresenta um ombro maior do que o outro, o quadril desnivelado, a cintura sem assimetrias, né? Uma cintura maior do que a outra. Então, essa é quando a gente começa a perceber. Doutora, ela está relacionada à má postura? Como muita gente acredita nisso, né? Não, no caso isso aí é uma questão de mito. A escoliose ela não tá condicionada a má postura. A má postura ela vai levar a questão a piorar quando a criança já tem, entendeu? Porque no caso a escoliose ela altera os 3 planos, no caso do eixo corporal. E aí quando ela começa esse processo de rotação, que a vértebra inclina e gira, ela começa uma forma de rotação do tronco. Então o corpo ele tem de se adaptar para tentar se manter no eixo. E aí é onde começam os desequilíbrios. O tronco começa a inclinar para um lado ou para o outro, entendeu? Dependendo da curvatura que essa pessoa apresente. Se for em C, for em S. Olha, muita gente fala, quando a gente fala de tratamento, existem muitos aí circulando, né? Sim, no caso... Como é a questão do uso do colete, doutora? Como é que funciona? O colete, antigamente, ele era o colete de Milwaukee. Era aquele colete com aquele ferro. Parecia que a pessoa era de outro espaço. Parecia aquele questão de Robocop. Uhum. Sendo que, com o passar do tempo, começaram os estudos e foram visto que aquele colete, ele só proporciona uma tração. Ele faz com que a gente aumente, cresça, né, dentro do colete, porque ele prende aqui embaixo do queixo, então não deixa desabar. Sendo que com o passar do tempo, começaram-se os estudos e ver que, na verdade, como a escoliose ela atinge os 3 planos e não só os 2, necessitaria de um colete 3D, aonde pega os 3 planos, incluindo a questão da rotação, né? Da questão da translação ali da vértebra. Então, o colete agora mais eficaz é o colete 3D, de Higo-Shino. Eita, o negócio deve ser chique, né? Sim. É caro um colete desse, doutora? O colete, o investimento é um pouquinho alto, mas é um colete muito eficaz, onde a gente trabalha diretamente na curva que o paciente está apresentando. Então, a gente consegue controlar esse desvio postural. Consegue frear esse crescimento dessa curva. Existem alongamentos ou exercícios milagrosos que ajudam também? Então, no caso, a gente fala muito que o tratamento para escoliose, ele não é natação, não é balé, não é pilates. Os exercícios físicos, eles são de suma importância para se manter uma criança ou adulto ativo. Mas o tratamento mesmo específico para a escoliose são os exercícios específicos que foram elaborados através das 7 escolas de postura, que da França, da Alemanha. Então, esses exercícios que são preconizados através da Só Sorte, né?
que é o núcleo de centro da Sociedade Ortopédica. Doutor, olha, o Carlos, boa tarde, Carlos, obrigado pela pergunta. Ele está perguntando se o tipo de colchão faz diferença para quem tem problema na coluna. Não, isso... Dormir em colchão duro realmente é mais indicado para quem tem escoliose? No caso, não é nem que seja indicado, né? O colchão ortopédico em si, ele é melhor por diversos outros fatores. Porque um colchão de mola, quando é muito maleável, acaba gerando dor, desconforto, devido às nossas estruturas ósseas, né? Uhum. As proeminências ósseas. E aí, no caso, quem tem escoliose, a gente indica até posturas corretas para estar dormindo e colocando acessórios nas curvas, né? No caso, o paciente tem uma curva em C, aí a gente você vai dormir de lado, mas você vai colocar esse rolinho aqui ou na torácica ou na cintura, onde estiver ocasionando essa compensação da curva. Perfeito. Olha, o João Pedro, lá do Paraviana, ele fala, boa tarde, tem 17 anos, tem escoliose leve e gosta de praticar musculação. Tenho dúvida se posso continuar treinando normalmente ou se existem exercícios que devem ser evitados para não piorar a curvatura. Sim, no caso, quem tem escoliose não pode fazer alguns exercícios, incluindo exercícios de rotação, aqueles abdominais de rotação, e exercícios com cargas axiais, no caso, aqueles exercícios de agachamento com barra. Porque, no caso, acaba que comprime, né, a coluna e aumenta ainda mais a curvatura. A Rita de Cássia, também lá do Asa Branca, ela pergunta se realmente essas cintas e coletes posturais são eficazes no tratamento de escoliose ou se podem causar fraqueza muscular. No caso, o que é indicado mesmo é o colete 3D, e no caso, esse colete ele não vai ser utilizado assim, um adulto vai usar, não. Esse colete ele é utilizado quando, no caso, o adolescente ou a criança apresenta uma curvatura moderada, né? Quando a criança apresenta ali um ângulo de Cobb, que é a curva, a partir de 45 graus, 50 graus, a gente... 35 também, a gente já intervém no colete, e aí se a criança ela for muito flexível, não tem resistência, a gente também coloca esse colete para a gente conseguir frear essa progressão dessa curva. Então, não é utilizado cinta, nem nada disso. No caso, a gente associa o tratamento com atividade, com os exercícios específicos, mais o colete 3D. E doutora, como é que funcionam os protocolos para atendimento desses pacientes lá na Clínica Harmonia Corporal? Então, o nosso primeiro primordial é a gente fazer uma avaliação detalhada para a gente detectar essas alterações posturais, junto com uma solicitação de raio-x. Então, se o paciente chega para mim e fala que não tem um exame de imagem, eu já encaminho, solicito para ele estar trazendo esse raio-x, porque o raio-x é o nosso GPS. Uhum. Ali no raio-x eu vou encontrar a idade da maturidade óssea, até quando essa criança tem para crescer, o estágio que ela se encontra, né, de estimativa de tempo de crescimento. A gente consegue ver a angulação, o grau da angulação daquela curva, quanto a gente tem que melhorar, o que a gente tem que frear. No caso, a postura, se tem um membro maior que o outro, o que a gente tem que nivelar. Então, eu faço essa avaliação, a gente avalia o raio-x e aí traça o plano de tratamento para esse paciente. Olha, a Helena é professora, doutora. Ela pergunta, doutora, quais são os sinais de alerta que devemos observar enquanto docentes nas crianças da escola para que consigamos identificar a escoliose precocemente? Olhar, no caso, a altura dos ombros, né? Os ombros, quando estão desnivelados, um ombro fica maior do que o outro. Eu não tenho não, né, doutora? Não. Aparentemente não. E aí, no caso, o que pode observar é isso. No caso, os ombros fica um maior do que o outro. Geralmente tem algumas crianças que apresentam gibosidade, uma saliência nas costas, né? Ali na região das escápulas. E também a questão das assimetrias dos quadris.
Olha, o ruim de apresentar um programa de saúde é que você se encaixa em todos os diagnósticos que os médicos passam por aqui. O doutor Alisson vem falar do coração, eu já penso que eu tô tendo taquicardia. A doutora Alessandra vem falar de escoliose, eu já penso que eu tô com escoliose. Ai, meu Deus, não é fácil esse programa, tá? Não é fácil, viu? Olha, o Eduardo... Não, antes tem a Camila. Ela pergunta... boa tarde, doutora. Qual a posição melhor para dormir sem interferir na saúde da coluna? Então, no caso, na verdade, a gente não pode dormir só de um jeito, né? A gente tem que conseguir fazer a mudança de decúbito até para evitar dores futuras e sobrecargas em algumas determinadas articulações. O ideal, ao dormir, é a gente colocar travesseiros, né? Para nivelar o peso do corpo. Se você for dormir de lado, coloca um travesseiro entre o meio das pernas e o braço, onde ali vai ajudar a fazer uma angulação de 90 graus e não vai deixar sobrecarregar, inclinando o tronco, né? Se você dorme de lado na cama, o ombro ele fica para dentro. Isso é saudável ou não? Não, no caso tu tem que só ajustar o travesseiro, o tamanho, na altura do pescoço. Na altura do pescoço, para não sobrecarregar o ombro, e o outro lado deixar apoiadinho em cima do braço, né? Porque aí vai ficar aqui e aí a pessoa não vai fazer aquela rotação, né? Não vai desabar o tronco. Perfeito. Olha, a Francisca, do Jardim Floresta, descobriu escoliose já na fase adulta, tenho sentido muitas dores e com o passar do tempo elas pioram. Ainda é possível corrigir, doutora? Sim, é possível fazer uma correção, não de alinhar a coluna novamente, mas trazer uma melhor qualidade de vida para ela. Quando a gente entra com os exercícios, né? Faz a avaliação e aí faz uma liberação muscular e começa a trazer essa coluna pro eixo dela, ela tem bastante resultado eficaz. Francisca, já procura a Clínica Harmonia Corporal, tá? Que as meninas lá vão te ajeitar. Menina, vai lá, corre. Quem tá por aqui também é a Juliana Andrade, do Pintolândia. Eu passo muito tempo estudando, percebo que fico com os ombros tortos depois de algumas horas. Qual é a postura correta para estudar e usar o computador? E o que eu posso fazer para evitar que isso prejudique a minha coluna a longo prazo? No caso, você tem que ajustar, primeiramente, sua tela, a altura da sua tela. E, segundo, tentar ver a altura do apoio do cotovelo, né? Porque aí, no caso, você vai estar deixando os cotovelos apoiados e tendo um apoio para sustentar a questão dos ombros. E, doutora, a escoliose, ela não afeta apenas a coluna, né? Não, a escoliose, quando ela não tratada com o decorrer do tempo, ela pode vir a afetar os órgãos internos, até comprimir o coração e o pulmão. Então, tem casos de uma paciente que tinha uma curva de 86 graus. Meu Deus! Ela já falava cansada, ela não conseguia... Ela puxava o ar. Se tu vê a foto, e aí ela conseguiu fazer a cirurgia. Agora tá com 70 dias de cirurgiada. E só que assim, mudou totalmente o eixo dela, né? Porque ela era uma curva que puxava para um lado, e aí quando fez a cirurgia, alinhou, só que o corpo tá caindo para o outro, tentando buscar equilíbrio. Uma perna ficou menor do que a outra, devido ao encurtamento muscular. Então a gente tem que organizar tudo isso para ela voltar para a vida novamente. E agora é fisioterapia, né? Agora é fisioterapia e bastante exercícios específicos para escoliose. Olha, quem tá por aqui também com a gente é o Pedro Henrique, lá do Tancredo. No caso de adolescentes que ainda estão em fase de crescimento, o uso do colete ortopédico realmente ajuda a corrigir a curvatura? Sim. O colete, no caso, o colete 3D, né? Que é específico para escoliose. Qual é a faixa de preço, doutora? A gente está falando desse colete em 3D. É muito caro? Quanto? Ele sai em torno de 6 a 7 mil. Besteira. No caso, porque... É saúde, né? Saúde, a gente tem que correr atrás do dinheiro, já valor, que precisa, né? Infelizmente é isso. Olha, quem tá com a gente aqui também é o Raimundo Neto, lá do Bairro dos Estados. Quem tem escoliose deve evitar certos hábitos no dia a dia, doutora? Carrega a bolsa, por exemplo? Sim, no caso, quem tem escoliose... Sempre do mesmo lado, né? É usar mesmo dos dois lados a mochila, evitar a bolsa de um colo só, evitar
fazer movimentos de rotação. Se for praticar atividade física, tem que saber os exercícios que está fazendo para não piorar essa curva. Então, fazer agachamento, mas fazer agachamento com apoio. Então, tem algumas coisas que tem que ter um olhar para não vir a sentir dores, causar lesões na coluna. Perfeito. Olha, para a gente finalizar, eu quero que a senhora deixe um recado para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando, que têm escoliose, para procurar os serviços lá da Clínica Harmonia Corporal. Sim, no caso, a escoliose ela é uma condição da alteração da coluna vertebral, onde ela age de forma silenciosa e progressiva. E, no caso, hoje em dia, nós temos tratamentos específicos baseados em resultados científicos, né? Hoje em dia, aqui em Boa Vista, tem tratamento específico, né, especializado. Então, eu fiz o curso pela Escola da França, pela Escola de Postura da França, pelo método Lyon. A gente tem tido bastante resultados eficazes, tirado pacientes com crises de dores, já tendo bastante resultados eficazes. Então, quem tem escoliose, não deixa para resolver depois, para cuidar, depois eu ver, porque a tendência é piorar, chegar no quadro clínico. Teve caso de paciente que foi parar no hospital com falta de ar e não sabia o que era, foi investigar, não é nada, e quando viu era escoliose, já ocasionando ali aquele movimento de torção e piorando a situação, né? Então, entre em contato com a gente, manda mensagem, quem tiver dúvida, a gente tá aí para poder conversar, tirar todas as dúvidas de vocês e agendar uma avaliação. Isso mesmo, eu vou trazer até uma dica de saúde, porque a coluna, gente, ela é o eixo do nosso corpo, ela sustenta movimento e protege. Mas para mantê-la saudável é preciso cuidar todos os dias, né? Evitar passar muito tempo na mesma posição, especialmente sentado. Faça pausas curtas, alongue-se e mantenha os pés apoiados no chão e as costas bem acostadas na cadeira. Na hora de carregar peso, distribua o peso entre os dois lados do corpo e, se for mochila, use as duas alças. Praticar atividades físicas que fortalecem o tronco e melhoram a postura, como, por exemplo, o pilates, a natação, a fisioterapia preventiva, é uma das melhores formas de evitar desvios na coluna, como a escoliose. Então lembre-se, pequenos cuidados no dia a dia fazem uma grande diferença para a sua coluna e também para o seu bem-estar, né, doutora? Isso mesmo. Olha, gente, a Clínica Harmonia Corporal, as nossas fisioterapeutas aqui do Doutor Me Consulta estão localizadas ali na Rua Bacabeira, 746 no Caçari. Lá você encontra tratamentos de fisioterapia, RPG, pilates, treino funcional, estética, ATM, DTM, laser terapia, ozonioterapia, tudo isso e muito mais. Então aproveita, já dá uma passadinha lá, faça sua avaliação com uma das nossas fisioterapeutas através do contato. Anotem, tá? Pegou o telefone? 981 25 2850. 981 25 2850. E a gente já tá aqui, então, fazendo esse contato para você direto com a Clínica Harmonia Corporal. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço. Olha, foi seu aniversário nessa Sim, semana. Já dia lhe desejamos 22. parabéns. Obrigada. Muitas felicidades, um início de ciclo fantástico. Amém. É escorpiana, doutora? Eu pego Libra e Escorpião. Bem na passagem, né? Olha só. Gente, é isso. Doutora, obrigado. Eu que agradeço. A gente se vê semana que vem. Sim, semana que vem a gente tá aqui de novo.